Voltamos com a transmissão ao vivo, cobertura especial da TV Santa Maria neste primeiro turno das eleições 2018. Lembrando, mais uma vez, que essa transmissão é possível graças a muitos parceiros, aos nossos apoiadores culturais, Diário de Santa Maria e O Publicidade e Propaganda, FISMA, Faculdade Integrada de Santa Maria, AGA Credit, Certificado Digital, CDL Santa Maria, Cindy Lojas Região Centro, Unicred Região Centro-Oeste, Bão de Minas Restaurante, Goods Decoração Criativa, Casa Cook Cozinha Criativa, Sierra Móveis, Estúdio São Bento, Quatrum Soluções Empresariais e FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. A gente dá sequência à nossa cobertura com mais um painel, dessa vez abordando cultura e turismo, com a apresentação, mediação de Antônio Cândido Ribeiro, colaborador da TV Santa Maria, procurador da Fazenda Nacional e escritor, e com os convidados Maristela Moura, jornalista, Rogério Assis Brasil, executivo de mercado no Convention Bureau, e Orlando Fonseca, professor da UFSM. Candinha. Janine, tudo bem? Boa tarde. É uma alegria retornar, fazer mais uma vez, participar de uma forma intensa mais uma vez dessa cobertura que é tradicional da TV Santa Maria nas eleições, né? Já desde as últimas, desde a inauguração da TV, a gente vem... Desde 2010, né? Tem sido sempre coberturas maravilhosas e essa sacada de se fazer este ano painéis temáticos, digamos assim, para debater questões que dizem respeito fundamentalmente ao interesse local, ainda que se possa de uma forma mais abrangente estender essas questões para além do Vacacaí Mirim, mas a preocupação é que a gente discuta as coisas em termos de Santa Maria e região, no caso, né? Porque é inegável que nós somos o centro geográfico de uma região importante do estado do Rio Grande do Sul. Especialmente é uma alegria porque está aqui com a Maristela, minha amiga querida, com o Rogério, com o Orlando, que eu digo sempre é meu guru, né? E o meu guru que está de aniversário hoje. Né? Quer dizer, então nós vamos começar a nossa participação cumprimentando o Orlando e desejando a ele uma vida longa, saudável, profícua e produtiva como tem sido até aqui. Você quer dizer que é votos, né? Votos de alguma coisa? Votos de alguma coisa. Votos nos dias das eleições, né? Mas votos de felicidade realmente. Incrivelmente o Alexandre Reis não está participando, né? Eu acho que deveria. Mas ele volta mais tarde. Ele volta mais tarde. Eu sugeri que ele deveria participar. Ele volta mais tarde. Mas meus meninos queridos, cultura e turismo são óbvio que o ideal seria talvez que fizéssemos, fracionássemos esse tema, fazendo dois painéis, né? Mas há uma relação, evidentemente pela quantidade de assuntos, se tornou impossível não agrupar alguns temas. E cultura e turismo, de alguma forma, estão associados sempre, né? Pena que isso não aconteça em nossa cidade. Pena que, como sempre, a área da cultura e a área do turismo, e mais, o que a gente pode falar, depois vamos aproveitar a experiência, a expertise do Rogério na área do turismo, mas nós que somos mais ligados à cultura, o Orlando, que é inclusive presidente do Conselho de Políticas Culturais do município, foi secretário de Cultura do município, a Maristela foi a primeira secretária, né, de Cultura do município. Então a gente sabe, eu fui presidente do antigo Conselho Municipal de Cultura, a gente sabe como é dolorida a questão do financiamento da atividade cultural em nossa cidade, especialmente naquilo que depende de recursos do poder público. Quem começa? Vamos começar com as ladies? Com as ladies. Né? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por nos convidar, né, de estarmos aqui na TV Santa Maria participando desse painel num dia tão importante para Santa Maria, para o Brasil, enfim. E parabéns, né, ao meu antigo professor, foi meu professor de faculdade, né, da comunicação, Orlando Fonseca, sempre foi nosso guru mesmo, verdade. Sempre foi, né, muito bom, nosso professor de português, tá? Muito bom. E parabéns por estar aqui conosco, né, no dia do teu aniversário, abrir mão de estar com a família, enfim, com os amigos, para poder estar aqui conosco. Prazer também em recebê-lo, estar aqui com você, né, o nosso querido Rogério. De longa data também, né, Rogério? Prazer nosso. Aí. Muito obrigada por nós estarmos aqui. Bom, cultura sempre é
tem um vasto campo para se falar, né? Santa Maria realmente, eu comecei na cultura, foi a segunda secretária, na verdade, né? Mas a recém estava começando a secretaria quando eu assumi a secretaria, né, no governo do Farré. A recém nós estávamos começando o Museu de Arte, a recém nós estávamos comentando ali fora, que o Museu de Arte foi inaugurado no dia 31 de dezembro, a gente assumiu no dia 1º de janeiro e tinham recém colocados os vidros com as artes todas lá dentro e tudo molinho ainda, dava para retirar os vidros, né? Então, assim, era uma coisa muito empírica, né? E continua sendo sempre um problema. É uma coisa muito importante para a cidade, né? A cultura para todo mundo, mas sempre se teve problema de recursos, sempre se teve problema de visão, de quem gosta mesmo, de quem quer fazer pela cultura, né? Mas a gente tem que tentar e tem que sempre lutar e acho que todo mundo sabe que lutar pela cultura e pelo turismo são duas áreas que estão sempre caminhando juntos. Eu acho que Santa Maria tem muito potencial tanto para um quanto para outro. Acho que falta muita coisa, acho que a gente tem que começar a discutir mais desse ponto de vista por ser o centro da cidade, ser o centro do Rio Grande. A gente tem toda essa área cultural e a quarta colônia já está desenvolvendo, já está se unindo para fazer um bom desenvolvimento cultural e principalmente na área de turismo, assim como o Jacuí, que nós estamos falando, né, a área ali de Jaguari, enfim, a própria Serra aqui em Itaara e Santa Maria, eu acho que como um centro deveria se posicionar mais, ter mais políticas culturais que realmente trouxesse essa parte de turismo e cultura, ser o centro daqui, para que pudesse ajudar esses municípios e ajudar a própria cidade, porque temos muito o que fazer aqui. Eu costumo dizer sempre que a região cansou de esperar pela liderança de Santa Maria para desenvolver determinados projetos ou determinados mecanismos indutores de produção cultural em relação ao turismo, e por isso cada um cuidou de organizar a sua vida, né? Quer dizer, a quarta colônia encontrou seu caminho, o Vale do Jaguari está encontrando o seu, e nós vamos ficando aqui, daqui a pouco nós vamos estar a reboque, né, de uma dessas micro-regiões, nós que deveríamos capitanear esse processo. Querido Rogério, diga alguma coisa para nós. Primeiramente, obrigado pelo convite, Candinho, Maricela e professor Orlando, e diretamente eu penso como a sua última fala. Eu tive no poder público há um tempo, passei boas experiências e eu acredito que para nós turismólogos como formação, trabalhar 6 meses no executivo de um governo ou municipal, estadual ou federal enriquece para te teres um olhar diferente, e esse olhar principalmente para verificar para onde se pode ir com estratégias, mas também o que se pode fazer tu quanto profissional, além de pessoa. O que tu pode promover na tua comunidade. E nesse ponto hoje nós nos encontramos como colaborador do Convention Visitors Bureau, que é uma entidade que capta oportunidades para a cidade, são captações futuras para a cidade, e aonde a rotina muitas vezes nos faz com que a gente não seja tão estratégico, nós quanto empreendedores, quanto empresários, e aí a gente acaba verificando que a cidade ela fica um pouco atrás porque há o surgimento de novas micro-regiões organizadas, mas eu tenho um olhar que eu acredito ser muito interessante esse olhar de que elas estão fazendo por si, porque eu sou a favor de cada vez mais um estado menor para com que a gente tenha a participação muito grande. No segmento que hoje a gente trabalha, que são captações de eventos, a gente observa de 3 anos para cá o aumento de captadores privados, as empresas se modelando, fazendo com que num passado existia um investimento público e hoje, como não existe, eles estão fazendo um tema de casa. E o que mais nos chama atenção quando a gente vai buscar um evento para a cidade ou para a região é de que os eventos que antes eles buscavam destino para 3, 4 mil pessoas, hoje eles estão agregando valor a um evento de 400 pessoas. E que 400 pessoas, professor Orlando, muitas vezes, em vários municípios tu pode receber. E o ineditismo
que estão buscando os privados é fazer em lugar diferente. E muitas vezes ligado à natureza para fazer o disruptivo acontecer do que fazer como todas as edições que eu fazia no mesmo lugar. Então, para nós, às vezes até nos pega de espanto não termos Santa Maria nesse foco e termos uma cidade muito próxima daqui. Só que essa reinvenção nossa quanto profissional vai acabar fazendo com que a gente amplie o nosso olhar para a região e observe o surgimento, professor Candinho, de novos municípios, novos clusters que se organizaram mais rapidamente por muitas vezes ser estratégia ou serem menores até mesmo, e ter pessoas como a Maristela que promove diariamente o seu bem-querer e o seu bem-fazer. Então, Santa Maria perdeu um pouco, talvez por ser maior do que muitos municípios que se resolveram unir-se com uma oportunidade de eu desejo fazer. Então, o Estado diminui, naquela situação começam a surgir novos hotéis, como a gente percebe na nossa quarta colônia, um conglomerado de iniciativa privada colocando muito recurso e aonde a gente tenta captar eventos para cá, mas as pessoas desejam fazer o novo, desejam para ir para um lugar. E essa é a sacada que eu acredito que está fazendo com que o nosso empresário comece a não estar mais na zona de conforto, que há muito tempo deixou de estar, e deseja se juntar, se unir para fazer algo. Como a gastronomia está acontecendo. Eu sou da gastronomia, outra é da hotelaria, outra de eventos, vamos fazer algo em conjunto, que são essas novas reengenharias, professor. Muito bem. Orlando, faça um fecho dessa primeira participação. Eu agradeço também a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. E, Maristela, eu não vejo lugar melhor para estar conversando no dia do meu aniversário, 63 anos vividos em Santa Maria. Eu nasci aqui, tenho a experiência de ter constituído família, ter constituído relações estudantis, né? Essa relação de professor, de amigo, de confraria de produção literária, de conhecidos, né? Que fazem com que eu goste de estar no meu aniversário e conversando sobre a minha cidade, né? E uma das coisas que eu acho extremamente importante que a gente converse sobre esse tema e até juntando os temas é justamente essa ausência de uma compreensão em Santa Maria da rede. Por exemplo, em relação ao turismo, ao trade turístico. Eu estive há pouco, pelo fato de estar presidindo o Conselho de Políticas Municipal de Políticas Culturais, nós estamos numa tentativa de criar um aplicativo da cultura em Santa Maria. Um aplicativo que reúna, mapeie, cadastre, faça um inventário do artista, do escritor, do músico, do lugar onde os acontecimentos culturais acontecem, as possibilidades de financiamento, enfim, as questões que envolvem a legislação, por exemplo, de mobilização, de acessibilidade, enfim. Estamos nos movimentando nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem absoluta certeza, uma coisa a gente tem absoluta certeza, e a Maristela deve lembrar disso, que nesse ano nós fazemos 50 anos do título, né, porque é lei, o título de Cidade de Cultura, 50 anos. E ela esteve, talvez ela não tenha sido a primeira secretária, mas acho que a assinatura da LIC. É a segunda, a LIC não foi... Começou na gestão. Isso. A LIC, a Lei de Incentivo à Cultura em Santa Maria, começou com a Maristela. Tem uma primeira ação em relação à cultura. A gente percebe que produção tem. Muita produção. Em qualquer segmento. Em qualquer segmento. Qualquer bar que a gente vai, eu tive ontem a oportunidade de ir no que eu não conhecia, o Plataforma 85, tinha uma banda que eu só conhecia de nome, Relicário, e é uma grande banda composta de 4 componentes daqui da cidade, e que vivem disso. Eu costumo ir ali naquela sala alternativa Vitório Facim, o espaço Vitório Facim, onde é um teatro, e ali estão resistindo pessoas que moram em Santa Maria e vivem do teatro. Então, como é que pode as pessoas, nessa cidade que tem uma dificuldade muito grande de fazer com que haja circulação disso e que as pessoas possam viver disso,
Por que não acontece mais? Não acontece justamente porque a gente nem sabe a quantidade. Por exemplo, vamos pensar em bandas de rock em Santa Maria. Uma vez eu chutei numa Era mais reunião... de 100, diziam, né? Tem 300 bandas. Pois é, tá bem mais de 100. Um produtor que estava na reunião do conselho, ele disse, olha, tem quase 300 bandas de rock em Santa Maria. A gente não conhece. E elas estão pelo mundo. Elas estão andando por aí, são daqui. Então a gente precisa ter conhecimento do que se produz. E a outra coisa que eu acho que é extremamente importante, e o Rogério falou que a gente passando pela atividade pública, a gente modaliza o discurso a respeito de como as coisas podem acontecer e como devem acontecer. Não é? Porque a gente chega lá e a gente vê que as coisas não podem, que a gente não pode imaginar que elas pudessem ser diferentes do que são, porque tem o seu tempo para que seja. E uma das coisas extremamente importantes que estar atuando no Conselho, preparar conferências, estudar a questão da cultura no país, que não é tão antiga assim. As primeiras legislações de cultura vêm do governo Sarney, é do período dos anos 80, meados dos anos 80, começam as primeiras leis que tratam de cultura no país. Não é? E uma das coisas que se fala a respeito de política cultural, é que política cultural não pode entender exclusivamente como coisa do poder público. O único agente potencializador, fomentador é o poder público. Não, política cultural é uma coisa que deve ser pensada do ponto de vista do poder público, da iniciativa privada e dos coletivos de interesse, daqueles grupos ou das pessoas que escrevem, dançam, cantam, enfim. É o conjunto dessas três que tem que fazer. E é isso que eu acho que falta em Santa Maria. Para que aconteça tanto o turismo quanto a cultura. Tenha como acontecimento da cidade. Eu tive a oportunidade, em função desse aplicativo, que eu comecei a falar sobre isso, e eu fui convidado pelo pró-reitor de extensão, o professor Flavi Lisboa, que ele orientou, estava orientando uma aluna que estava criando um aplicativo, chama Tourismap, né? Que é para as pessoas saberem onde estão acontecendo, tem acontecimentos culturais da cidade, especialmente turismo, que está no nome, que junta turismo e cultura. Então ela pegou 15 pontos na cidade, 15 locais de eventos culturais, e as pessoas ficam sabendo ao acessar o aplicativo. Ela está fazendo isso no seu trabalho final de pós-graduação, e que junta turismo e cultura, porque não tem como separar. O produto cultural é para ser exposto, e ser exposto tanto para quem mora em Santa Maria, quanto para as pessoas dessa região. E tem toda a razão a gente pensar assim, que a região está buscando o seu caminho. Veja que Santa Maria poderia ser um centro paleontológico, porque ele tem referência mundial nesse sentido, e está perdendo para a Quarta Colônia, né? Com essa referência, né? de atuação e de ação. Não que não tenha muita pesquisa e muito trabalho, mas está faltando ainda essa rede, esse trabalho de rede em relação à cidade. E aí o turismo funcionar e a cultura funcionar em conjunto. O nosso maior evento cultural, que é a Feira do Livro, ele atrai espontaneamente pessoas da região. E não precisava ser assim. As pessoas podiam vir à Feira do Livro e podiam consumir os outros produtos culturais que a cidade oferece. Então a gente realmente precisa, para o ponto de vista de criar uma política, no caso de cultura, pensar poder público, iniciativa privada e agentes e grupos do interesse, os coletivos, enfim, que produzem arte. Muito bem. E cultura. Eu fico satisfeito de ter essa notícia de que está havendo esse trabalho. Foi uma tentativa que nós fizemos lá, sei lá, mais de 2 décadas quase, logo, não sei se era o Adelmo ainda, que era presidente do Conselho Municipal de Cultura na época. Sim. Hoje é o Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Isso, MPCE. Né? E antes era o Conselho Municipal de Cultura, simplesmente. E nós tentamos iniciar, na época, com segmentos culturais representados no Conselho, que eram 8, né? Hoje, esse leque se ampliou bastante, né? Hoje são 19 segmentos, porque o Sistema Nacional... sim, tudo é decorrência do Sistema Nacional. Sistema Nacional. E nós não conseguimos avançar muito, né?
talvez pela precariedade das condições da época. sim. Não se começou, mas não se conseguiu levar adiante. Isso é fundamental. Exatamente. Eu acho que esse é um trabalho fundamental que justifica já o teu primeiro governo à testa do conselho e tal, né? É fruto da inteligência coletiva, que eu acho que isso é outra coisa que a gente precisa pensar. Quer dizer, não precisa ser alguém ser o dono da coisa, Sim, né? o ideal até que não haja dono. Claro que não. Exatamente. Então, não, a inteligência coletiva, ou seja, um grupo de pessoas que hoje estão interessadas em pensar isso. Então, vamos tentar achar os meios para fazer isso usando o Sistema Nacional, que foi criado em 2008, entre 2008 e 2010, o Sistema Estadual mais recentemente e do ano passado para cá, o Sistema Municipal, e que integra todos. E hoje é possível fazer um cadastramento de todos os agentes culturais e para poder fazer ter esse repositório, ter um lugar onde estão, o nome das pessoas, o que elas estão fazendo, porque existe um cadastro nacional para isso e que nós, através do sistema, podemos fazer. O que nós precisamos fazer aqui agora é estimular as pessoas que entrem lá e coloquem as informações. Se ela é ator, se ela é cantor, se é artista visual, se é, enfim. É interessante tu referir também a questão da Feira do Livro, que nós, pelo menos nós dois, não temos dúvidas quanto a ser o maior evento cultural do município, né? E eu acho que a feira poderia ter esse caráter regional. Tá? Mereceria, inclusive, que o tivesse. Talvez precisássemos resolver a questão de espaço público, de espaço para a própria feira. O tamanho, né? O tamanho, do ponto de vista físico, ela já praticamente exauriu as possibilidades de crescimento, a não ser que tu avances para a Avenida Rio Branco, calçadão, coisa assim, né? Mas, de qualquer maneira, criar condições, mecanismos indutores da participação da região na feira. Tu falasse, quer dizer, vem escolas, de repente vem escola de Júlio de Castilhos, vem de São Cepé, de São Pedro, para participar das atividades, especialmente da feira infantil. Né? Mas isso poderia ser trabalhado de uma forma diferente, de tal maneira que a região viesse para cá. E aí, como tu dissesse, ela vai no restaurante, de repente vai fazer compras no supermercado. Tem um circo aqui, né? Vai no circo. Vai no circo, vai dormir num hotel, né? Quer dizer, então essas coisas todas, mas tem que ter essa visão de conjunto, me parece que falta, né? A Feira do Livro, por exemplo, né? Eu lembro que quando a gente retomou, porque ela ficou muitos anos parada. E retomamos justamente quando eu estava secretária, né? E que eu me lembro que a gente fez muitas reuniões, porque eu achava um absurdo nós não termos mais a Feira do Livro. Ficou muito tempo parada e a gente criou, independente de dinheiro, não ter dinheiro para fazer as coisas, essa história de não ter o dinheiro é muito, muito relativo também, né? A gente sempre vai essa falta de dinheiro é uma justificativa para a incompetência. Exatamente. Muitas vezes. Então o que a gente vai... Então, tu imagina, eu fui a primeira secretária, de fato, a começar. Não existia no organograma o Conselho Municipal de Cultura, mas não era uma coisa que nós nem conseguimos implementar naquela época ainda, né? Porque era tão empírico, tão novinho tudo. E a Feira do Livro se começou ali. Quer dizer, numa iniciativa nossa, junto chamamos a professora Eugênia, me lembro que na época da universidade, né? Quem é que fazia a feira antigamente? Vamos chamar as faculdades, as universidades para nos ajudar. Nós, naquele tempo, o poder público não tinha a menor chance de se ter. Mas nós tínhamos o SESC, nós tínhamos o SESI, que eram atuantes, como são até hoje. Buscamos, continuamos nisso tudo. E a gente não existia ainda a Câmara do Livro, dos livreiros. Não tinha a Câmara do Livro, né? Nós tínhamos a SESMA, que nos ajudava, né? Através ali do TERS, que até hoje ajuda. Então, eu me lembro tranquilamente como é que foi e que a gente conseguiu, com muito custo, fazer a primeira feira. Vamos retomar. Aí eu me lembro do Elias, foi o primeiro a fazer os desenhos e a gente foi buscando pessoas. Naquela época a gente ia buscando pessoas que gostavam de cultura, que queriam fazer com que a cultura... Porque nunca se teve recurso para isso. E eu acho que tudo bem, naquela época nós como poder público tivemos essa iniciativa de juntar novamente o pessoal que fazia a feira... né, outrora. Mas eu acho que essa história de pensar que só o poder público tem que ter essa iniciativa, né, de que eu como cidadã, eu como parte integrante de uma sociedade, eu tenho esse direito e tenho esse dever, né, de buscar a parceria. Rogério, o que nós podemos fazer para incrementar? O que nós vamos poder fazer pela nossa cidade? E aí sim,
de uma ideia talvez nossa, a gente vá procurar o poder público, que é o que acontece nos municípios, é o que aconteceu com Gramado. Sim. Entende? É a comunidade que eu acho que tem que partir. No momento que o professor Orlando fala, tem que junta o poder público, né? Junta as pessoas que fazem, junta todo mundo para fazer, mas não precisa partir do poder público, pode ser nós, né? Como fomentadores da cultura, nós como fomentadores do turismo, é que temos que nos juntar para daí, a partir daí, a gente conseguir juntar e mostrar para o poder público que nós somos fortes, sim, que nós somos sociedade e que nós queremos. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, né? Não esperar por eles terem essa iniciativa. Rogério. O que se percebe é que a gente há tempo não se fala e a gente está no mesmo barco. Na mesma vibe. Na mesma vibe. Na mesma né? vibe. Eu sou de São Borja, vim para cá quando jovem, meu irmão já morava aqui, então, e a gente acaba casando com essa Santa Maria, né? E quando a gente, em vários momentos, a gente tem a oportunidade de sair daqui, até mesmo porque a gente sente falta dessa união do coletivo, dos coletivos serem propositivos sobre o olhar que o poder público ele deve fomentar, mas que a gente também, pelas nossas expertises, a gente tem que chegar com algo, olha, é assim, uma liberação de uma via, muitas vezes, auxilia muito um evento. E o poder público sendo sensível, e nessa situação que não se tem recurso para muita coisa, se observa quase que o que a gente deve fazer melhor ainda. Em algum momento, hoje que a gente trabalha com a gastronomia embarcada, com os food trucks, a gente visita os outros municípios, professor Orlando, e participa das feiras, Maristela. E o incrível, de dentro de um food truck, onde tu está ali confinado naquele espaço, porque é a tua cozinha, as tuas boas práticas, tudo mais, e tu atendendo as pessoas, tu começa a olhar as outras feiras. E tu começa a te dar contas que nós podemos muito mesmo, e não desmerecendo as outras feiras. As feiras, eles fazem de tudo. Só que as relações que a gente tem aqui, quanto instrumentos, Santa Maria, eu falo, são fantásticas. E nessa semana a gente participou de um evento na Universidade Federal de Santa Maria chamado Descubra, que particularmente eu achei fantástico. Meus colegas acharam fantástico. Por quê? Vinham ônibus, usufruíam daquela beleza quanto a estética do evento, eles cuidaram da estética, a flor, a folhagem, o indicativo, onde era o banheiro, a acessibilidade. A universidade fez isso no centro de eventos lá. E os ônibus vinham, Maristela, ficavam aquele tempo para conhecer e logo num período vinham para ou os shoppings, ou o nosso centro da cidade para fazer algo. Motivados por quem? Também pela universidade. Sim. Nós temos Santa Maria como um todo. Exatamente. E no final de tudo, eles voltavam para a universidade para fazer os que ficaram. Isso foram mais de 200 ônibus em 2 dias. Isso é o verdadeiro turismo que a gente deseja quanto visitante. Ele não é turista, mas ele é um visitante que ele leva algo de Santa Maria. Ele leva um souvenir, ele leva uma boa fotografia, ele leva pessoas que ele conheceu e ele leva das universidades, porque a gente viu mais de uma universidade dentro do Descubra. E é isso que a gente sente falta às vezes quando a gente participa de um evento fora daqui e a gente percebe o quanto nós podemos e nós estamos desconectados. O professor Flavi, juntamente com essa aluna, é fantástico esse projeto desse aplicativo. Porque ele vai fazer com que nós possamos ter uma relação mínima, através da informatização, de o que temos na cidade. E através disso, ontem, percebi que está surgindo um movimento fantástico aqui, que é do cicloturismo. Amantes das bicicletas, juntamente com a Prefeitura Municipal, mais outros pares, se unindo para fazer um roteiro. E aí vai estar dentro do aplicativo também. Isso é bom a gente saber que existe, senão dá vontade de, às vezes, a gente ir embora, viu? Porque existem outros lugares com outras oportunidades. Sim. Mas parece que tem alguma coisa que nos puxa. Mas a gente começa a repensar. E hoje é um dia muito importante, porque a gente está aqui e o que a gente é importante para uma nação. Então, Santa Maria é fantástica, ela é pujante, a região está conectada, porém nós falta essa relação do íntimo aqui. De repente, do íntimo de nos encontrar num café. Porque nós temos algo a dizer sempre. Sim. E quem sabe alguém estrategiar para fazer com que... E o poder público fomente.
ali, dê as diretrizes, as legislações, o que é, o que não é, e vamos. Tu referiste, Rogério, a essa situação do Descubra, né? E a quantidade de alunos e familiares, certamente, que vieram ao centro da cidade, que foram no shopping centers, etc, etc. Sobre esse aspecto, eu fico pensando, talvez até nem fosse muito legal que as pessoas viessem para o centro da cidade, né? A nossa cidade está entregue às moscas. Não tem um mínimo de acarinhamento necessário para melhorar a autoestima coletiva. Onde quer que a gente vá, tu corre o risco de cair num buraco. Onde quer que tu vá, tu vai encontrar depredação. Né? O zelo com a coisa pública simplesmente inexiste. E isso me parece, Rogério, isso reflete negativamente na imagem que as pessoas vão levar da nossa cidade. Enquanto elas ficarem na universidade, ficarem em shopping centers, é uma maravilha. Agora, a partir do momento que elas precisarem circular pela cidade, eu temo muito que elas levem uma boa imagem de Santa Maria e, em função da imagem construída, que retornem um dia. Não te parece que a gente precisava ter mais carinho pela cidade? Belezar, né? Belezar a cidade. Tem que deixar a cidade mais agradável, mais palatável, mais encantadora. É simples. Plantar folhagens, né? Pintar falar o meio que tu fio, referiste. tapar um buraco. Tapar um buraco. O mobiliário urbano ser uniforme. Uniforme, tendo um zelo mínimo pela conservação. Essas coisas todas, me parece assim, que se refletem inclusive no ânimo coletivo, né? Eu, há muito, fazendo um parênteses, vocês têm que falar, não, sei lá, quantos anos atrás, veio um amigo do Espírito Santo que veio por razões comerciais, ele é um produtor lá, engenheiro agrônomo e produz mamão, etc, etc, e trazia, incrível, né, mamão para a região aí toda. E veio tentar resolver umas questões em Ijuí, eu acho. Ele acabou posando, dormindo na minha casa. E eu, obviamente, precisei convidar o Chico para dar uma volta na cidade. Os camelôs ainda tomavam conta da cidade naquela época, né? O aspecto era assim, eu percebi o impacto negativo, claro que ele não me disse isso, muito educado né, e fraterno, querendo ser legal comigo também, que eu havia acolhido, mas dava para perceber a decepção com que ele viu no centro da cidade. E hoje, de alguma forma, está retornando essa mesma situação. Está retornando a isso. E esses dias eu também não tenho muito tempo de vir, de andar no centro da cidade. E eu fiquei muito chocada esses dias que eu estive. Semana passada que eu estive no centro, fiquei muito chocada. Porque foram já inúmeras vezes que se arrumou e cada um na sua concepção, mas que se colocaram obras de arte, que se arrumou o calçadão mesmo. Hoje tu vai no calçadão, é uma coisa que não dá para entender. Aqui o grafite que foi feito em homenagem às vítimas daqui foi vandalizado esse fim da semana com um manifesto político contra um outro movimento que havia sido formado aí, né? Eu acho que essa falta de carinho, eu acho que isso existe. Agora o Rogério mencionou essa coisa de trazer para o centro. Eu considero isso extremamente positivo no seguinte sentimento, que as pessoas levem isso de volta para suas cidades, porque talvez elas vão voltar, porque elas vão passar no vestibular ou vêm fazer cursinho aqui, que é o que nos carece, que está na base disso, de tudo isso que nós estamos falando, da falta de conexão, do vandalismo, que as pessoas não têm problema nenhum de vandalizar ou de sujar a via pública ou de estragar alguma coisa, porque é público, porque a autoestima. Nós temos uma carência de autoestima. Santa Mariense tem essa carência. E faz bem a universidade. Vocês vêm aqui, está tudo bonito aqui, agora vamos conhecer Santa Maria, porque vocês vão morar aqui. Vamos lá olhar como é que está essa cidade aí. É claro que ela precisava estar mais bonita. Mas isso eu acho que é seguramente uma política de relação que a universidade tem com a cidade, no sentido de encaminhar que quem vem para cá, e eu desconfio muito, eu não tenho estudo a respeito disso, mas eu desconfio muito que Santa Maria ficou uma cidade de passagem ao longo do tempo, né? Eram os ferroviários, que eram os engenheiros, vinham, cumpriam algum serviço aqui, era a Gária aqui que trazia gente, que ficava um pouco na cidade, depois ia embora.
São os estudantes que vêm fazer o cursinho, fazem o vestibular, passam num curso 4, 5 anos e depois vão embora. Os próprios militares, né, que também têm uma permanência são 22 unidades temporária, que tem aqui, sempre são temporários. Então há uma circulação temporária de moradores da cidade. E isso dificulta, de alguma maneira, a autoestima. E mesmo daqueles que estejam aqui, nascidos aqui, que se acostumam a ouvir as pessoas a dizer que vão embora, que a sua cidade não é essa. E mesmo que elas gostem. Porque depois a gente encontra pelo resto do Brasil gente que passou por Santa Maria e que ama, está lá amando Santa Maria ainda, né? Ou seja, quando elas estão aqui, elas não têm uma relação assim meio complicada, mas depois que saem, elas lembram com carinho da cidade, lembram que estiveram em Santa Maria. E eu acho que isso falta a gente capitalizar, estando aqui, né? De trazer para cá, para mostrar para as pessoas. É claro que se a gente deteriora o patrimônio público e bota abaixo, as pessoas não conhecem a história da cidade. Se você bota abaixo um prédio onde morou um escritor, onde morou o Filipe de Oliveira, que é o nosso maior poeta. Qual é o lugar dele aqui? Onde é que ele morava? O João Dauti Filho, que é o tio dele, que criou uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, no Rio de Janeiro, e que cuidou do Filipe de Oliveira aqui, cuidou da cidade, construiu o Teatro 3 de Maio, enfim, tem onde que está a casa dele? Então essas coisas, se a gente não tem onde apontar, realmente a gente não cria nas pessoas aquela noção de pertencimento. Eu moro aí na cidade onde essa grande figura esteve. Então há uma série de coisas que são políticas públicas simples de fazer, que já tem legislação inclusive, e que não são, é coisa que não se põe em prática. Há coisas também como essa, em que ao poder público se coloca a responsabilidade de tudo, quando não é bem assim. O empresário de Santa Maria tem que saber que se ele fizer um investimento nesse produto, né, que é um produto, é uma marca que está feita para a cidade, que é a marca da cultura. Se investir nisso, está investindo no seu futuro. Não vai ganhar no curto prazo, mas que vai fazer com que a cidade tenha atrativos melhores e que possa render economicamente, isso não há dúvida. Né? E os coletivos, as pessoas, os grupos, se juntar mais, isso não tem dúvida, saber o que está acontecendo com o outro. É claro que o artista tem essa característica maior de ser mais recluso, né? De estar no seu grupo, de se concentrar no que tem que fazer. E se ele não se concentra, ele vai perder a sua hora da fala, não vai saber fazer na sua música o que devia fazer, enfim. Então ele é mais concentrado, é mais ensimesmado. Mas, de alguma forma, se nós pensarmos do ponto de vista de política pública, tem que se unir, tem que juntar forças para que a produção que é rica na cidade, ela possa se ampliar, no sentido de ser expressiva quanto a ser um produto que essa cidade tem para oferecer e que é muito bom, que é um produto bom. O que se percebe na fala do professor é como a gente não tem um produto, fica muito mais difícil da gente vender, da gente promover, porque ele fica todo fragmentado. E a fragmentação, na conceituação de algo, é legal. Eu desconstruo para construir algo. Mas ela não pode ser perene, a fragmentação. Ela tem que, em algum momento, linkar, mais ou menos, estamos todos juntos nesse barco. Com o que acontece em várias cidades. Ainda, quando a gente foi fora do país para verificar uma cidade que chama-se Bilbao, a gente se deparou com isso. Depois de uma enchente de 85, de 83, que é depois da enchente de São Miguel e tudo mais, começou algum movimento e alguém, como Maristela, levantou a mão, queremos um basta. Ligar a parte pública, privada, que é o tripé aquele que se falava, com o ETA, com o exército, que fazia várias vítimas por um movimento. E uniu-se. Então, essa unificação há necessidade, mas a gente tem dificuldade porque nós somos passageiros aqui, nós não nos apropriamos da cidade e muitas vezes quando a gente está no trânsito a gente observa, quando a gente está caminhando a gente observa, quando a gente está dentro de um órgão público a gente observa, parece que o mundo está virado, mas não é esse mundo que eu, Rogério Assis Brasil, desejo, não é esse mundo, eu estou pedindo para descer do trem, mesmo, e buscando cada vez mais aquele café sem hora de acabar. Eu vou trabalhar na hora que der, porque eu vou trabalhar.
que eu vou produzir, mas a cidade ela precisa desse café. Falando de algo interessante, na Avenida Dores, onde passamos, nós fomos trabalhar e observamos um pátio repleto de pessoas, que é um empreendimento que abriu lá. As pessoas, crianças, jovens, de todos os estilos, água, café ali. E eu nunca tinha visto o movimento todo na rua e lá dentro um silêncio, as pessoas conversando, porque desde o iluminismo, Maristela, a gente conversava para criar ideias. E é parecido isso, parece que a gente está faltando algo e há muito tempo eu percebo que está faltando algo. Eu tenho 42 anos. E observe, e eu não quero chegar aos meus 60 anos e verificar que está faltando algo. Por isso que muitas vezes todas as pessoas que são a favor ou não de qualquer governo, em algum momento elas têm que parar e dizer assim, nós somos cidade por 2 anos, 3 anos, 4 anos. E os militares, às vezes a gente aprende com eles, porque eles têm uma emoção assim, vou escolher Santa Maria. Escolhe, são contemplados pelo seu mérito, vem a Santa Maria. E começam a usufruir da gastronomia. Aqui, vão ali, vão em vários lugares. E quando eles vão embora, porque são 2 anos, muitos, né? Vão embora, eles têm essa lembrança. E a gente encontra alguns. Ah, como foi bom. E aí eu percebo assim, ó, foste 2 anos foi bom. E para quem mora aqui, como que pode ser melhor? Como que pode também nós dizer, como é bom morar em Santa Maria? E eu acredito piamente que está faltando isso. É se unir. Porque nós estamos fragmentados, nós temos muita riqueza aqui, muita coisa, onde a gente vai, a gente encontra várias pessoas unidas fazendo coisas, mas a gente não aparece. E não é a mídia que tem que fazer nos aparecer, é algo que não sei se a gente não aprendeu ainda, Maristela. Não sei, eu acho que a gente não aprendeu. É isso que eu concordo plenamente com você, porque acho que falta essa união, sempre faltou, e parece que sempre falta algo em Santa Maria. E que esses dias a gente trouxe, né, num evento que a gente está fazendo, sobre mulheres empreendedoras, enfim, e eu estava comentando antes com o Candinho, a Marta Rossi, né, que é uma sumidade em turismo no Brasil, e ela faz, né, o Festival de Gramado divinamente, e ela veio aqui dar uma palestra para nós, né, para um grupo de mulheres, sobre como que tudo isso aconteceu lá, como que aconteceu. Se tu for analisar, também é uma cidade que flutua, né, tem a base, tem os moradores de sempre, Santa Maria também tem os moradores de sempre. Eu não nasci aqui. Mas eu estou aqui há 40 anos. Saí um pouco, fui para Santa Cruz, mas voltei para Santa Maria. Viesse para cá com 5 anos. Vim para cá com 5. Vim para cá com 5. Então, assim, ó, é uma coisa assim, ó, é a minha cidade, entende? É a cidade que eu escolhi para viver, para trabalhar, para construir minha família. É aqui. Então, ela é a minha cidade. Assim como as outras cidades devem ser assim, né? Como Gramado, por exemplo. Tem uma coisa flutuante lá muito grande. Por quê? Porque é uma cidade turística. Mas como é que eles chegaram a isso? E aí ela estava explicando para nós, quando eles começaram, assim, não foi uma questão do poder público, foram as pessoas, foi a classe empresarial, foi eles que acharam que ali tinha alguma coisa de potencial. E até hoje eles fazem. Se não tem a pessoa certa para colocar, para pendurar aquela bolinha na árvore de Natal que precisa, eles vão. Eles não pedem para ninguém. Não mandam nenhum funcionário. É o próprio empresário, é o próprio dono da casa, é o próprio morador da rua, que planta a florzinha na frente, que cuida daquele jardim. Até tem alguns lugares aqui em Santa Maria que já tem empresas, né, e pessoas que cuidam do seu jardinzinho, né, o seu canteirinho na frente, mas é pouco ainda, é pouco. E mesmo assim, quando há, por exemplo, o calçadão, que tem aquelas floreiras, e normalmente, agora recentemente elas andavam meio abandonadas, eu não sei como é que estão agora. Mas normalmente sempre eram bem cuidadas. Até eu acho que era uma parceria com a Unifra antes, eu não sei se continuou ou não. Flores de inverno, dependendo da estação, sempre é uma renovação, né? Mas as pessoas que tu percebe que não são chinelões, para usar uma expressão bem crua, pessoas da boa sociedade local, né? Senhoras que eu presenciei, e não foi só eu que vi, outras pessoas também já viram, não tinham nenhum pudor em arrancar uma flor daquelas e carregar, né? Sim. Quer dizer, essa coisa, essa ideia de que o que é público é de ninguém, é que leva, eu acho, a esse descuido com aquilo que é de todos, na realidade, né? Porque o que é público é de todos. Sim, mas é isso que eu te digo, mas por que fazem isso com Santa Maria e quando vai em outra cidade vocês não se faz esse tipo de coisa? Quando eu fumava
Quando eu fui a primeira vez a Gramado, eu fumava. E eu não consegui jogar uma bituca de cigarro na rua. Mas, por uma questão cultural da cidade, pelo zelo, da vontade de lamber a calçada, a rua tudo limpinho, né, tudo organizado. Como é que eu vou jogar uma bituca Havia regiões mais bem afastadas assim, do centro mesmo, e que não havia cinzeiros, não havia... Mas não. Eu, toda vez que estive em Gramado, enquanto fumante, nunca joguei uma bituquinha de cigarro no chão. O que era comum aqui em Santa Maria, pelo desmazelo, talvez até por responsabilidade minha também, né? Por não ter paciência para encontrar uma lixeira, alguma coisa assim, né? Quer dizer, essas coisas vão se introjetando de uma forma tamanha que para a gente se ver livre disso é difícil, Rogério. Tem um distrito de uma cidade próxima aqui de Santa Maria que a gente tem uma relação através do turismo, existe um fomento muito grande do que eles desejam para os próximos 20 anos. E para eles a estética é algo muito grande, muito. E faz com que, quando a gente vai lá para fazer esses diálogos e montar as estratégias todas de quanto cidade e região, a gente também se sente como sentiu-se em Gramado. Porque todo mundo, todas as pessoas que estão lá e que frequentadores, penso eu que são próximo de 1000 pessoas diariamente, andam nessa mesma linha. E a gente percebe que todos têm seus atos. Uns fumam, outros usam copo plástico, outros usam canudo, outros usam tudo. E a gente percebe que quando parece que chegou-se a esse distrito, algo tem que acontecer. Sou aqui. E as nossas relações das pessoas de lá, quando vêm para cá, professor Rolando, elas são um pouco complicadas. Então, é isso que nos impacta quanto cidade. E isso é fantástico, a gente perceber que a gente muda quando vai em um destino. Pois é. E é bem próximo daqui. Aí eu fico pensando e dialogo com meus colegas, o que está acontecendo, por que a gente é assim aqui. Exato, por que aqui tem que as coisas acontecerem ruins? E eles não pedem nada, a gente só vê pelo exemplo. Eu não... Com a minha fala, eu não estou dizendo que as pessoas, né, que os engenheiros, os estudantes e que os militares, por serem aqui uma cidade de passagem, sejam em absoluto, não estou dizendo isso. É a questão do pertencimento. Sim. As pessoas não, a cidade delas não é essa. Elas moram aqui, mas não é a cidade delas. Vão voltar um dia para a sua cidade, que é outra. Então, isso no imaginário social é que se espraia de alguma maneira, né? As pessoas... É um lugar que não é um lugar de ninguém. E não sendo de ninguém, não é o lugar de todos. E que inclui, que aí nesse caso é meu também. E se é meu, eu tenho que cuidar. Não posso ter descuido. Porque é o que acontece nos outros lugares. Essa questão do visual que eu acho, é isso que o Rogério também, falou. O embelezamento da cidade é fundamental. Isso que o Rogério falou, achei fundamental. Quer dizer, o distrito aqui perto faz isso, como o Gramado faz, como várias cidades fazem. Porque o que acontece? Tu chega lá e mesmo que tu vai passar um final de semana, tu vai passar um diazinho só, muda, olha o que ele disse, não, né? O Candinho recém falou, eu não conseguia colocar uma bituca de cigarro no chão. Tu entende? Então assim, bonito, é o impacto que tu tens, independente da quantidade de tempo que você for ficar lá. Então isso tinha que ter, de certa forma, em Santa Maria. Mesmo que eu fique aqui morando 2 anos, 3 anos, bom, eu pertenço a essa cidade por esse período. Por que eu tenho que fazer alguma coisa errada? Não estou dizendo que eles fazem, não é quem está morando, isso que tu falou. Sim. Não é que só essas pessoas fazem, não é isso que nós queremos dizer. Mas eu acho que como um todo, falta alguma coisa que é uma união, é um despertar para não sei o quê, que a gente vai ter que tentar descobrir, porque eu não consigo descobrir. Eu não sei, assim, claro, eu acho que é mais ou menos pela fala de vocês, tranquilo, que nós não estamos aqui pensando que tudo vai depender do poder público, né? Está bem claro que são responsabilidades concorrentes e tal. Mas o que me parece, Maristela, é que caberia em determinadas situações o poder público capitanear alguns processos, né? Coordenar, chamar os agentes, os atores de determinados para conversar, né? Já que é difícil o diálogo, como foi, né? Até porque cada um está cuidando do seu próprio roçado, né? Quer dizer, é difícil
parar para conversar. Quer dizer, isso caberia ao poder público municipal, me parece. Criar condições para que o diálogo aconteça e para que as ações em decorrência disso venham a acontecer também. E outra coisa, me parece que o poder público se omite em ações que deveriam ser concretas, né? Em casos, situações bem específicas. Quer dizer, questão de recursos, tá? Para a promoção da cultura. A desculpa é a mesma, quer dizer, não há recursos. Então não há recursos, tira o que não existe de onde mais precisaria, né? Porque eu acho que a partir da cultura, educação, saúde, tem verbas que são constitucionalmente destinadas, né? Tanto por parte dos estados da União, como pelos municípios especificamente, que tem que gastar aquele percentual do orçamento e tal. Então, é uma questão de visão e fazer as opções. Eu vou fazer economia, não vou investir porque vou investir na cultura ou no turismo porque vou investir na saúde. A saúde continua o mesmo caos. Eu vou reduzir não sei o quê porque eu vou investir não sei aonde. Não investe. O se investe mal porque os resultados não aparecem. Eu acho assim que o poder público sim tem que ser responsabilizado e chamado para esse tipo de diálogo. E eu sonho de ver assim um Rogério Assis Brasil, prefeito de Santa Maria, capaz de reunir as pessoas todas, de coordenar um grande movimento para abraçar a cidade. Tá? Nós precisaríamos de alguém que fizesse isso, não precisa resolver todos, alguém que abrace a cidade, seja capaz de se comprometer com o todo e traga os agentes para participar desse processo. Não existe isso. Cada um puxa para o seu assado. Quer dizer, tinha um projeto de um Natal aqui, foi falado a questão do Natal, aí entra outro prefeito e muda o nome. Né? Além de não implementar o projeto, muda o nome. Por que não pode ser o mesmo nome Por que não pode ser Natal do Coração, tem que ser não sei o que lá? Por que isso? Outra coisa, e eu vou falar mais. Em relação aos cuidados com a cidade, eu acho que o município, eu tenho certeza que os meios, os veículos de comunicação social todos, né, que as entidades empresariais todas se uniriam em torno de projetos dessa magnitude, criar campanhas permanentes de incentivo aos cuidados com a cidade, né? Não adianta fazer uma campanha que dure 30 dias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Algumas têm que ser permanentes. O poder público deveria capitanear isso. Não precisa botar recurso para fazer uma campanha convocando a população para cuidar bem da cidade. Bom, falei demais. Falem vocês. Em muitas situações... O Rogério só ri. Em muitas situações a gente observa que falta uma estratégia. E, de alguma forma, os meus colegas também participaram de poder público, e que isso é legal quando a gente consegue crescer, aprender as coisas ali. O poder público, muitas vezes, a rotina te puxa, mas um exemplo, um prefeito, um governador, um presidente, a grande sacada que ele poderia fazer, sempre um homem público pode ter isso, trazer os que não estão dentro do seu governo, porque muitas vezes o seu governo, a sua grande maioria, são os servidores que ali, eles fazem essa rotina porque precisam manter-se, como a Maricela mencionou, mas essa oxigenação de pessoas de fora, ela tem que ocorrer, e que é isso que o Brasil está precisando. E ele não precisa do mesmo para tratar do mesmo. E aqui existem 3 exemplos que, se chamados, vamos colaborar porque a gente já colabora informalmente. E esse é um movimento. Se a região chamar, a gente vai fazer o possível. Às vezes a gente não pode estar, mas tem mais um, vai outro. E é talvez isso que a gente vai fazer com que o filho da Maristela, que hoje tem 19, movimente cada vez mais o seu projeto, que a sua filha, que tem 8, cada vez mais goste da cidade, e talvez o meu filho no futuro possa saber que a gente um dia se uniu, todo mundo, porque a gente é brasileiro, a gente tem sangue, nós temos sangue e todo mundo tem que andar junto. E não é papo de filósofo, não, é a realidade, ninguém quer mais estar separado. E o cara que pensar erradamente, achar que nunca pode nada,
tá fadado a não vai. E se ele pensar somente nele, não vai. Não vai. Unir é a história e vai ser até a fórceps. Se não quiser, nós nos unimos e vamos, a cidade vai ficar. Todo mundo passará. 1 minuto para cada um. O Rogério mencionou projetos que teremos no futuro projeto. Isso é uma das coisas que eu sinto falta, em que aquelas pessoas que têm condições de elaborar projetos e que tenham recursos para fazer projetos para a cidade, façam para si, eles não fazem para a cidade. Se nós pegarmos na história de Santa Maria, eu já citei o João Dauti Filho. O João Dauti Filho foi o primeiro farmacêutico formado em Porto Alegre e que colocou uma farmácia em Santa Maria. Até então não havia farmacêuticos. Ele é o primeiro farmacêutico aqui. Mas ele não veio aqui só com a sua farmácia. Ele construiu o Teatro 3 de Maio. Por quê? Porque sentia que a cidade precisava disso. Ele fez uma luta muito grande para que a ferrovia passasse por onde passa hoje, né? Graças ao trabalho do João Dauti Filho, que nós tivemos a ferrovia que deu o primeiro impulso para a cidade. Por quê? Porque ele tinha projeto para a cidade. Ele tinha o seu projeto pessoal, mas ele também tinha projeto para a cidade. Pensava a cidade da sua vida, na sua experiência. Seu tempo acabou, candidato. Rogério. Quer dizer que um prazer mesmo estar aqui nesse dia de hoje e que nós amamos Santa Maria de todas as formas e que se a gente pudesse sempre estar fazendo, estaremos aí, porque escolhemos viver nessa cidade. E no futuro, sempre não sabemos o que vai ser, mas se a gente puder fazer hoje algo de bem, sendo sincero, se não dá num lado, dá no outro. E a união, sim, eu cada vez mais acredito nisso. Senão tem que saltar do trem e viver no mato, tranquilo, onde não tem acesso a nada, mas não é ainda esse momento, viu? Que também seria fantástico, acredito eu. Maristela. É importante, né? Muito obrigada também pela participação, prazer grande estar com todo mundo aqui. E eu acho que esse exemplo assim do Orlando, né, para esse dia é muito importante. Acho que João Dauti é bem isso aí. Se nós não vemos a cidade como um todo, né, cada um ficar cuidando só do seu umbigo, do seu arroz com feijão, as coisas não prosperam, as coisas não andam, as coisas não crescem, as coisas não se desenvolvem. E acho que Santa Maria, que nós estamos aqui, amamos Santa Maria. Nós estamos aqui porque nós amamos Santa Maria, não é só uma questão de profissionalismo, né? É uma questão de que tu ama Santa Maria e eu acho que eu vou fazer sempre de tudo que eu puder para que essa cidade possa crescer e assim como todo mundo aqui. E eu acho que só a união mesmo é que faz a força. Então eu sugiro que todo mundo se una e que vamos adiante e levar Santa Maria para que ela também cresça em todas as áreas. Beleza. Eu poderia hoje estar morando em qualquer capital brasileira, em qualquer das grandes cidades do país, em função da minha atividade profissional. Tá? Recusei dois convites para chefiar no estado o órgão que eu integro, de Santa Maria, pela minha opção pela cidade. Eu resolvi que Santa Maria é a minha cidade, nasci aqui, quer dizer, hoje eu seria de Lermandense, né, mas nasci em Santa Maria, Lermanda era distrito. E fiz opção por retornar a Santa Maria, saí, morei fora, fiz opção por voltar e é aqui que vou enterrar os meus ossos. Né? Muito obrigado, queridos, foi uma alegria muito grande poder participar com vocês desse bate-papo. Eu tenho certeza que a TV Santa Maria cumpre um papel fundamental de permitir que esse tipo de acontecimento surja no horizonte de todo mundo. Eu tenho certeza que alguém do Poder Público Municipal deve estar assistindo, tem empresários que assistem, a comunidade assiste, para despertar um pouquinho a consciência em cada um dentro do nível de responsabilidade que cada um tem em relação à necessidade de que nós cada vez mais amemos e cuidemos bem de Santa Maria da Boca do Monte. Janine, é tudo contigo. Tá certo, muito obrigada, Candinho, mais uma vez por colaborar nas transmissões das eleições da TV Santa Maria, que já é algo tradicional na nossa programação desde 2010. Tu sempre vens
acrescentarem muito nessa programação. Muito obrigada. Segundo consta, voltarei às 17 horas. Segundo consta, voltarás. Tá páreo a páreo com Alexandre Reis para ver quem é que participa mais. Tá certo, até mais. Então, Candinho, Maristela, muito obrigada da mesma forma. Rogério, muito obrigada. Professor Orlando, em primeiro lugar, parabéns pelo seu aniversário e obrigada pela presença aqui na TV Santa Maria, debatendo esse assunto tão importante, que é cultura e turismo na nossa cidade e na nossa região. Bom, eu anunciei antes desse debate que nós íamos entrar com uma participação da Renata Camargo, que foi repórter da TV Santa Maria. Hoje ela reside em Lisboa e é uma dos muitos brasileiros que votaram na capital portuguesa. A Renata preparou um material para a gente, nós vamos exibir na sequência, porque a votação em Lisboa parece que teve alguns tumultos. Olá, boa tarde, telespectadores da TV Santa Maria, em mais uma tradicional cobertura ao vivo das eleições. Aqui em Portugal já foram encerradas as urnas, foram convocados mais de 40 mil eleitores que puderam votar em 3 cidades, Lisboa, Porto e Faro. Aqui em Lisboa, a expectativa é que mais de 21 mil eleitores comparecessem no colégio eleitoral que fica na Faculdade de Direito. Eu estive lá e o clima não estava nada amigável, teve tensão, polícia também esteve presente, ataques fascistas e muito tenso o clima dessas eleições 2018. O resultado aqui vai ser por volta das 23 horas, o que no horário de Brasília é cerca de 19 horas aí no Brasil. Eu desejo uma boa sorte, uma boa cobertura a todos. É mais uma eleição na TV Santa Maria. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora na nossa transmissão e, na sequência, você confere um debate sobre mídia e fake news.